Olá, começando mais um vlog aqui no canal e hoje levarei vocês comigo para a Feira do Livro de Joinville, Santa Catarina. E na segunda parte deste vídeo, vamos conversar sobre as minhas leituras recentes. Todo ano Joinville faz essa Feira do Livro e é bem interessante porque são vários dias nos quais há apresentações, conversas literárias, muitos autores renomados vêm à feira. Neste ano também há algumas coisas mais diferentes, por exemplo, concurso de declamação de poemas e, é claro, muitas lojinhas de livros, muitas livrarias, sebos, editoras independentes e vamos lá conferir. Agora meu motorista particular está me levando lá. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Spoiler, não comprei nada na Feira do Livro. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Pra não dizer que eu não comprei nada, eu comprei um pastel, um caldo de cana. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. Na verdade, muitos livros estavam custando o dobro do preço. E eu fiquei um pouco chateada com isso, porque geralmente, quando nós acompanhamos aquelas feiras de livros, em São Paulo, por exemplo, que eu vejo muitos booktubers compartilhando, os livros estão com descontos exorbitantes, às vezes pela metade do preço, às vezes com 20, 30% de desconto. E lá foi bem ao contrário. De todo modo, ela tinha outras coisas também, além da venda de livros. E agora vamos conversar sobre o que eu andei lendo nos últimos tempos. Alguns desses livros já possuem resenha aqui no canal, outros ainda não, mas de todo modo, para aqueles que possuírem, vocês encontrarão um link ali na descrição e no primeiro comentário fixado. Li recentemente Memórias de um Rato de Hotel, um livro cuja autoria é atribuída a João do Rio. Aqui na capa vocês podem ler Dr. Antônio, mas Dr. Antônio na verdade é o criminoso que tem a sua história relatada aqui. É também como se ele fosse o narrador, porque é como se ele fosse nos contando todos os fatos principais da sua vida de criminoso, só que na verdade ele foi narrando para um jornalista e esse jornalista foi escrevendo. Então o Dr. Antônio narrou, mas não escreveu. E acredita-se que esse jornalista com quem ele conversou foi o João do Rio, que inclusive assina o prefácio do livro. Que na verdade também não é bem um prefácio, é mais um texto no qual ele discute a ideia de figuras representativas de cada país, no sentido do crime, é claro. Então, por exemplo, ele cita Jack, o estripador, como um representativo do crime da Inglaterra e cita aqui o Dr. Antônio como representativo do Brasil. O Dr. Antônio foi uma figura que ficou bem famosa no país porque ele fazia inúmeros roubos em hotéis, muitos deles hotéis luxuosos. Só que nunca conseguiram encontrar nenhuma prova real de que ele era de fato esse criminoso. Mas o prenderam mesmo assim. Então o livro é bem polêmico porque ele fala de como cometeram injustiças com ele na prisão, porque pelo viés da lei não tinham provas contra ele. Mas por outro lado, no livro ele confessa que cometeu tais crimes. É um livro bem interessante, pode ser considerado
considerado um dos primeiros de true crime do Brasil. Claro que é um true crime mais leve, não tem morte nem nada. Depois, outra leitura que eu fiz foi Coelho Maldito, da Bora Chung, já a resenha deste livro aqui no canal. Ele é um livro de contos, alguns têm um teor mais de ficção científica, outros fantásticos. Uma pegada de terror bem forte também. Eu não amei todos os contos do livro, mas teve 3 que eu gostei muito, que eu achei, assim, espetaculares. Então eu recomendo que vocês leiam pelo menos esses 3, se vocês se interessam por histórias macabras, porque é daquele tipo de história que você lê e só fica pensando, meu Deus, como alguém foi capaz de escrever isso? E eu não vou falar demais desse livro, porque eu já falei muito na resenha, mas vale a pena. Vocês devem ter visto aí a galera comentando sobre ele na internet, porque ele bombou no início do ano. Também li O Falecido Mattia Pascal. Agora vamos lá para a literatura italiana. Estamos bem ecléticos hoje. Tivemos aí um de literatura brasileira, um de literatura coreana e agora italiana. Este livro é um grande clássico da literatura. Eu recebi ele recentemente da minha parceria com a Unesco. Eu que escolhi no catálogo da editora porque eu tinha lido a sinopse desse livro e ficado bem interessada nele. Aqui nós temos um cara que a vida lhe dá uma nova chance. Ele não estava nem um pouco feliz, estava com muitas dívidas, num casamento extremamente triste, digamos assim, morando com a sogra. Aí um dia ele sai para espairecer, por alguns dias, na verdade, e acabam encontrando um corpo muito parecido com o dele e acreditando que era ele, que havia tirado a sua própria vida devido a todas as dificuldades que ele estava enfrentando, principalmente financeiramente. Então, uma vez que ele é dado como morto, ele tem essa possibilidade de começar do zero em outro lugar. Todas as suas dívidas seriam esquecidas. Então, a história que nós vamos acompanhar aqui, principalmente, é a desse recomeço dele. É bem curioso, extremamente diferente. Um livro que eu não tenho aqui, porque eu li ele em inglês no Kindle, foi o livro Whose Body, que em tradução é Um Corpo na Banheira, um livro da Dorothy Sayers. Saiu resenha dele recentemente aqui no canal, e ele é um dos maiores clássicos da literatura policial. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela literatura policial, principalmente por Agatha Christie, e a Dorothy Sayers é considerada uma das 4 rainhas da literatura policial, ao lado da Agatha Christie. Eu ainda não havia lido nada dela, e resolvi ler. Gostei do livro, justamente porque eu me interesso por literatura policial, mas eu não acho que todo mundo vai gostar. Ele é um tipo de livro bem diferente dos livros da Agatha Christie, por mais que elas tenham sido contemporâneas e vivido no mesmo lugar, o estilo delas era bem diferente. A Dorothy tem um vocabulário muito mais rebuscado, muitas referências a outros livros, a outros autores, até mesmo a outras formas de arte. Então, isso torna o livro um pouco maçante para alguns leitores, um pouco rico para outros, enfim. Na verdade, é muito legal quando você tem aquelas referências. Se você não tem, você já vai sentir que você perdeu algo. Nesse livro, nós vamos acompanhar a investigação de dois casos que acontecem ali paralelamente. Um de um homem que é encontrado na banheira de um apartamento sem nenhuma roupa, e não era o seu apartamento, era o apartamento de um desconhecido. E outro caso de um homem que desapareceu. E nós temos aqui também um detetive, que é aquela figura que não trabalha na polícia, mas que adora mostrar a sua inteligência, o quanto ele é um intelectual diferente, que é o Lord Peter Wimsey. Parece que ele tem um pouco de cada detetive. Ele tem aquilo do Augusto Pugh, de ser um intelectual que não trabalha na polícia, um pouco de Sherlock Holmes com Poirot, por ser extremamente egocêntrico, divertido às vezes. Enfim, eu gostei. E falando de literatura policial, também li um conto da Agatha Christie que se chama O Santuário. Eu gostei muito desse conto e eu pretendo gravar um vídeo em breve aqui para o canal com os meus contos favoritos da autora. Eu postei um vídeo recentemente, se vocês não viram, vão lá ver, dos meus 5 romances favoritos dela. Mas eu também quero fazer um vídeo com os meus 5 contos favoritos e com as minhas peças favoritas também. E já adianto que o Santuário vai entrar. É claro que como se trata de um conto, é muito mais resumido, não é assim tão magnífico quanto os romances dela, na minha opinião, mas é bem interessante. E eu gosto muito de ler contos em inglês para ficar ali praticando a língua o tempo todo. Em O Santuário, nós vamos ter ali a Miss Marple. Eu adoro a Miss Marple, ela vai resolver esse caso, é claro. Basicamente, temos ali a mulher do pastor que um dia entra no salão e vê uma pessoa ali morrendo, então ela vai perguntar o que essa pessoa está fazendo ali, se ela está se sentindo bem, essa pessoa só pronuncia santuário. Depois, essa pessoa acaba morrendo
e aí ela acha tudo isso muito estranho e chama a Miss Marple para ajudar a resolver esse mistério. Outro livro que eu li, já apareceu aqui no canal, foi Na Soleira os Sapatos, da Maria Dolores. Este é um livro de crônicas, a Maria Dolores é uma autora nacional, foi uma parceria. E eu gostei muito de ter lido porque eu não leio crônicas no meu dia a dia, falando a verdade. Então, eu totalmente fugi da minha zona de conforto. E eu acho muito legal quando a gente lê algo diferente. É que ela traz muito do cotidiano dela, a autora, mas que a gente acaba se reconhecendo, porque nós somos contemporâneos a ela, nós moramos no Brasil, nós acompanhamos as mesmas novidades, os mesmos problemas. Então é uma leitura muito válida. É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se forem novos por aqui.